Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue! Pela minha honra e pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Independência ou morte. Com certeza você já deve ter ouvido esse grito em filmes como esse da década de 70, que teve o príncipe Dom Pedro representado pelo ator que faleceu recentemente, o Tarcísio Meira, né? Ou deve ter lido sobre esse famoso grito do Ipiranga no seu material didático enquanto esteve na escola. Agora, repare que essa cena do filme lembra aquela retratada por esse quadro que você está vendo agora na sua tela. Também já deve ter visto em algum lugar, não é verdade? Trata-se da obra Independência ou Morte, produzida por Pedro Américo em 1888, enquanto membro da Academia Imperial de Belas Artes, uma instituição importante na época ligada às elites do Império do Brasil. Como o próprio nome denuncia, Independência ou Morte, o quadro ele buscou representar o momento em que o príncipe regente teria aclamado a separação do Brasil, enquanto era colônia, de sua metrópole portuguesa. Os historiadores questionam se realmente esse grito existiu e dessa maneira às margens do rio Ipiranga. O que sabemos é que essa imagem ela é uma representação, isto é, uma exposição por um determinado indivíduo ou grupo de uma visão dos fatos com determinados objetivos e apreensão da realidade. Uma curiosidade é que foi produzida num período de turbulência para a monarquia brasileira, que estava às vésperas de ser derrubada com a proclamação da República. Talvez isso aí nos leve a interpretar que houve um desejo de incentivar um sentimento nacionalista em torno da Casa de Bragança no momento em que ela estava sendo questionada aí na época da produção dessa imagem. Mas esse tipo de representação sobre a independência não é exclusivo do Brasil, tá? Diversos países da Europa e da América buscaram consolidar uma identidade após a formação de um Estado nacional ou de um processo revolucionário. Um exemplo próximo de nós é o do México, retratado por Juan Orgman com seu mural Retablo de la Independencia, que é fruto de um movimento após a Revolução Mexicana. Antes de vermos essa imagem, repare novamente a cena do quadro do Pedro Américo, o episódio narrado e as personagens retratadas. Agora vamos para a próxima imagem de fato. Sabendo que também é uma representação, dessa vez sobre a independência do México, será que é possível estabelecer semelhanças sobre a narrativa acerca do processo de separação da metrópole com a que foi retratada por Pedro Américo sobre a independência brasileira? E a apresentação das personagens no cenário? Será que podemos dizer que as próprias representações aqui denunciam diferenças quanto ao envolvimento da população nos dois processos? No mural do órgão é possível perceber que ele dá destaque à participação popular e às lutas de independência que culminaram na criação do México, enquanto no do Pedro Américo o destaque está para o príncipe regente, seus cavaleiros, enquanto os camponeses observavam passivos ao grito de independência. Essa diferença, ela é oriunda somente das visões e objetivos desses dois artistas em seus contextos? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Iago, sou mediador de História do Polo de Macaé. Como vocês devem ter percebido, o tema da nossa aula de hoje é Independência do Brasil no século XIX. Bem, como eu falei no início, esse rompimento político entre Brasil, colônia, e Portugal, a metrópole, não esteve isolado do seu contexto americano.
E vocês viram aí nas duas últimas aulas sobre o processo de independência dos Estados Unidos, Haiti, países que formavam a América Espanhola. Viram que as ideias iluministas, liberais, serviram de inspiração para a afirmação da autodeterminação dos povos e o papel da insatisfação dos colonos em relação às ações de suas metrópoles. Puderam, então, perceber os fatores externos e internos que contribuíram para os processos de independência e as maneiras gerais de como ocorreram esses processos. Mas a pergunta da aula é: e o Brasil em 1822? A partir dessa pequena comparação, então, que fizemos entre as duas representações sobre as independências brasileira e mexicana e diante aí da contextualização espaço-temporal desse processo, encaminhamos, então, algumas perguntas que tentaremos responder ao longo da nossa aula. A primeira é: quais fatores contribuíram para o processo de independência do Brasil? A independência ocorreu de maneira pacífica ou conflituosa? Por último, que tipo de personagens estiveram envolvidos na emancipação do Brasil? Partindo para a primeira pergunta, é preciso dizer que existem diferentes interpretações no campo da história quanto aos fatores que teriam levado à emancipação política. Algumas perspectivas destacam a natureza socioeconômica e a sua relação com o desenvolvimento do capitalismo global, enquanto as mais recentes destacam a natureza política, não ignorando, claro, as motivações econômicas. Atualmente, tem-se a compreensão de que as motivações internas e externas, os fatores, as condições internas e externas teriam contribuído para esse processo, e para entendermos isso, teremos que voltar um pouco no tempo. Internamente, no Brasil, desde o final do século XVIII, as elites coloniais já mostravam insatisfações quanto a algumas ações fiscais da coroa. Isso foi possível ver em movimentos como a Inconfidência Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. A revolta, na verdade, contra ações que eram consideradas injustas, ela já fazia parte da cultura política de antigo regime. No entanto, nós podemos perceber que no final do século XVIII somam-se aí outros ingredientes. Podemos dizer sobre a insatisfação popular, como é possível ver na Conjuração Baiana, as ideias liberais e iluministas de autodeterminação, as notícias sobre as independências dos países americanos vizinhos e o ganho cada vez mais de importância e autonomia das elites da colônia brasileira, principalmente após a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Os episódios relacionados à fuga da família real e da corte de Portugal com as invasões napoleônicas lá na Europa podem ser considerados aqui como fatores externos que se juntam aos internos já mencionados. No Brasil, o príncipe Dom João VI tomou decisões importantes do ponto de vista político e econômico. Ainda a caminho da sede do vice-reinado do Brasil, Rio de Janeiro, Dom João VI decretou o fim do monopólio comercial após a liberação dos portos brasileiros para a chegada de produtos dos países amigos. Decisão que beneficiou em muito a sua aliada Inglaterra, que estava em processo de revolução industrial. Vocês viram isso na aula sobre a construção do capitalismo. Também ele revogou a proibição de manufaturas, o que incentivou o desenvolvimento, ainda que precário, da industrialização interna, favorecendo aí alguns grupos de comerciantes e fortalecendo laços comerciais entre diferentes partes do país. Quanto à política, a chegada da corte foi importantíssima para parte das elites no Brasil, principalmente a do Centro-Sul. Novas instituições foram criadas na cidade do Rio de Janeiro para a administração central, agora que estava no Brasil, e também essas instituições serviram de destino, dos homens importantes da elite colonial que eram recompensados pela coroa. A presença da corte também foi importante na construção de laços com a chamada nobreza da terra e mercadores. Laços esses que não se resumiram apenas a negócio, mas ligados a eles, claro, também laços matrimoniais e patrimoniais. Anos depois, após importantes tratados e negociações com a Inglaterra, outra decisão importante tomada por Dom João VI foi a retirada dos Estados do Brasil de colônia para se tornar Reino Unido a Portugal e Algarves. Uma decisão aí política e simbólica que agradou em muito as elites coloniais, mas desagradou também muito parte da nobreza e membros da elite que ficaram lá em Portugal. Mesmo após o fim das invasões napoleônicas, com a derrota do imperador francês, neste ano, em 1815, Dom João VI e a alta nobreza não mostravam sinal de que queriam voltar para Portugal. Eles consideravam importante a continuação da presença deles em um território economicamente importante para o Império Português, que já era palco de contestações à sua própria regência, como a que ocorreu lá em 1817 pelas elites do Nordeste, além das notícias que chegavam cada vez mais de independência dos países vizinhos e as temidas revoltas de escravizados.
O resultado disso, então, foi a deflagração de uma revolução liberal em 1820, lá em Portugal, diante de uma Europa ali que já estava se reorganizando após as invasões de Napoleão e que já era palco de ideias liberais e de crítica ao antigo regime. Após a promulgação de uma Constituição em 1821, os portugueses lá das cortes exigiram a volta do rei para jurar a Constituição. É uma assembleia que já existia na história portuguesa, mas que ali durante a Revolução de 1820 foi caracterizada por terem membros com pretensões constitucionais liberais. Atenção a isso, tá? Pois esse pode ser considerado um outro fator externo importante para o processo de emancipação política do Brasil. As cortes liberais em Portugal não pretendiam somente a vinda da família real, mas a retirada de status do Brasil enquanto um reino unido a Portugal e desfazer as decisões importantes que agradaram as elites coloniais, principalmente a do Centro-Sul em torno do Rio de Janeiro, como dissemos. Então, isso na verdade praticamente era um retorno às condições anteriores à chegada da corte portuguesa ao país. Preocupados então com essas pretensões e diante das eminentes revoltas escravas inspiradas na Revolução Haitiana, parte das elites coloniais ancoraram-se no príncipe regente Dom Pedro, que ficou no Brasil. Bem, nesta última parte da aula, vimos então alguns fatores externos e internos de natureza política e econômica que condicionaram e colaboraram para a independência proclamada por Dom Pedro em 1822. Agora podemos pensar a respeito então dos tipos de personagens que articularam o rompimento político com Portugal. Já adiantamos aqui que foi um processo conduzido pela elite, preocupada aí com as pretensões das cortes e o temor de guerras civis e insatisfações que já estavam sendo expostas desde as insurreições no final do século XVIII. Mas nem todos os membros que formavam a elite do Brasil estiveram ao lado de Dom Pedro nesse processo. Algumas elites regionais, principalmente do Nordeste, tinham mais ligações com as cortes portuguesas, contendo grupos defensores de projeto federalista e projetos que rejeitavam um projeto centralizador em torno de um monarca e sua corte no Rio de Janeiro. Alguns conflitos também puderam ser vistos ali no sul, na atual Uruguai, a região da Cisplatina, que também fazia parte do Brasil. No entanto, mesmo com esses episódios, os exércitos imperiais de Dom Pedro e seus aliados nessas regiões consolidaram aí o processo de independência e a unidade territorial com a solução monárquica. Processo contrário ao da grande maioria dos países vizinhos da América Espanhola, onde as grandes regiões que formavam os vice-reinos acabaram se fragmentando e formando-se em diversas repúblicas. Como diz a historiografia recente, a forma de governo monárquica foi uma opção política dentre as disponíveis na época. E isso se deveu a alguns fatores, como a cultura política de antigo regime, que estava presente aí desde a colonização, da consolidação da colonização na América Portuguesa, uma cultura que foi construída, já que a elite que estava no Brasil tinha que se formar numa única universidade em Portugal, que era monárquica. A busca pela unidade em torno da corte do Rio de Janeiro também teve o objetivo de evitar guerras civis, regionais e locais que poderiam comprometer a estrutura social marcada pela escravidão e a fragmentação do território, como se viu nos casos de emancipação dos países vizinhos. Estamos nos dirigindo para o final da nossa aula, mas nós não podemos deixar de refletir acerca do papel da população no processo de independência. Estamos falando aqui o tempo todo sobre as elites regionais da colônia brasileira, mas e a maioria da população? Bem, a independência no Brasil foi um processo político que, ao contrário dos países americanos, como o México, não teve como base, pretexto e sustentação as insurreições e contestações das camadas médias e baixas da sociedade. Apesar, então, de não ser possível enxergar a contribuição desses fenômenos populares no Brasil, ainda assim podemos ver que escravos e livres pobres participaram de conflitos regionais de resistência à independência sob liderança do Rio de Janeiro. Aliás, a maneira como se deu o processo de independência aqui no Brasil, com a articulação de uma parte das elites em torno de Dom Pedro, se deveu também ao temor das mobilizações das massas e o desencadeamento de guerras que abalariam a estrutura social escravista. Então, por fim, é importante dizer que essa decisão de rompimento de relação colonial entre Brasil e Portugal não significou mudanças na sociedade para a grande maioria da população. Pelo contrário,
A forma como as elites conduziram esse processo teve como objetivo a conservação da ordem social, política e econômica já estabelecida. Vamos resumir então em alguns tópicos, os assuntos que nós trabalhamos na aula de hoje. Primeiro, que a independência do Brasil ocorreu no século XIX num contexto de emancipação das colônias da América Espanhola e Inglesa. O rompimento político com a metrópole foi fruto de fatores externos e internos de natureza política, social e também econômica. Após decisões importantes do ponto de vista político e econômico para as elites, as exigências da corte acabaram servindo aí como catalisadores, como condicionantes para a independência do Brasil. O processo de independência foi conduzido pelas elites, principalmente as do Centro-Sul, em torno da corte do Rio de Janeiro. Houve conflitos em algumas regiões, diante de parte das elites que não aceitavam o projeto centralizador do Rio de Janeiro, que defendiam o federalismo e também tinham ligações com a corte de Portugal. A solução monárquica e a busca da unidade territorial não significou, essa emancipação não significou mudanças estruturais para a grande maioria da população. Bem, para finalizar então a nossa aula, vamos praticar então um pouquinho intelectualmente aquilo que a gente trabalhou, as informações que nós trabalhamos aqui na nossa aula. Então vamos pegar uma questão do Enem de 2014 que diz assim: a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos, dos seus parentes após o ano de 1808. E aí o enunciado diz: os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem... Bem, gente, é uma questão que então acaba mobilizando os conteúdos que vimos aqui sobre a chegada da família real e tal, mas a própria interpretação do texto e você fazendo ligação com o conteúdo visto na aula pode acabar então te ajudando a responder a pergunta. Vamos olhar então afirmação por afirmação. A letra A. Os fatos apresentados se relacionam então ao processo de independência por ter incentivado o clamor popular por liberdade. Letra B. Por ter enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Ou letra C. Motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. Letra D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Ou letra E. Provocado os movimentos separatistas das províncias. Parei um pouquinho, tente fazer uma revisão daquilo que a gente viu hoje na aula e tente responder a questão. Vamos lá? Bem, pessoal, a resposta correta é a letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Como vocês podem ver, o próprio texto aí está dizendo sobre a chegada da família real e da corte portuguesa em 1808 ao Brasil, quando chegaram aqui no Brasil. Bem, esse episódio é um episódio de fator externo que se juntam aí às condições internas do Brasil. E isso favoreceu as elites coloniais aqui em torno do Rio de Janeiro, Todo um aparato administrativo português, como diz aí o enunciado da questão, o texto, todo esse aparato veio para o Brasil e isso favoreceu muito as elites aqui da região. Só que, aí você lembrando das cortes, que o pessoal lá de Portugal que ficou insatisfeito, já tinha acabado a guerra, e com as exigências das cortes de retorno dessa estrutura toda para o reino português, isso acabou, vamos assim dizendo, criando insatisfação de boa parte das elites que estavam aqui ganhando com a presença do monarca e de toda a sua corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, isso acabou gerando o quê, gente? Um enfraquecimento do pacto. Então, a chegada da família real, de todos os laços que foram construídos entre as elites do Brasil com a elite portuguesa, isso acabou, então, enfraquecendo essa dominação metropolitana que as cortes quiseram fazer ali após a Revolução Liberal do Porto. Espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvidas, entre em contato com o mediador ou mediadora do seu polo. Abraço e bom estudo para todos.